desconstruir pra ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vivemos num mundo, numa sociedade, onde correm muitas ideias, muitas propostas, muitas ideologias. E agora, ainda mais com a internet, nós temos oportunidade de ampliar ainda mais esta nossa visão do mundo, da sociedade. E muitas vezes nós andamos perdidos. Perdidos por quê? Porque a gente pergunta, o que é que está certo? O que é que está errado? Com tantas ideias, você vai numa igreja, fala uma coisa, vai numa outra, fala outra coisa. Até mesmo nas próprias religiões. Você vê na televisão missas de um jeito, outra missa do outro, e propostas diferentes uma da outra. E a gente anda meio perdido. Por isso que o Evangelho de hoje nos apresenta mais uma vez a figura de Jesus de Nazaré. Lendo o Evangelho, nós aprendemos a conhecer a pessoa de Jesus. Por que eu digo isso? Porque, olha, gente, para nós, Jesus é a pessoa mais fantástica do mundo. Aquele que realmente mostra o rumo para nós. Por isso que conhecer a Jesus de Nazaré é fundamental. É uma pena que a maioria dos cristãos católicos fala de Jesus, disso, daquilo, mas não conhece. Não conhece realmente quem foi esta pessoa de Jesus de Nazaré. Porque na medida em que nós conhecemos Ele, nós aprendemos a conhecer a Deus. E quem é mais do que Deus? Deus é a luz da humanidade. Tem muitos que não acreditam em Deus. Tudo bem, né? Tem muitos caminhos na vida. Mas muitos não acreditam em Deus, mas Deus acredita neles. Mas para nós que cremos em Deus, nós sabemos que no meio de tanto turbilhão, de tempestades, de confusão, Deus é aquele que mostra o caminho da vida. E Jesus é aquele que veio
transmitir para nós este jeito de Deus. O próprio Jesus disse uma vez, quem me vê, vê o Pai. Se você quer conhecer alguma coisa sobre Deus, é só olhar para a pessoa de Jesus de Nazaré. Aí você vai conhecer alguma coisa de Deus. Porque conhecer a Deus, ninguém conhece. Nós balbuciamos diante desse grande mistério que é Deus. Especialmente depois em tempos de crise, nós precisamos ter sempre esta referência de Jesus. Porque em tempo de crise, sempre aparecem os Messias, os salvadores da pátria, que propõem soluções milagrosas, propostas mirabolantes. Apareceu nesses dias na internet, eu não sei se isso aqui é verdade ou não, porque hoje em dia a gente nunca sabe se é fake news ou se é verdade ou mentira, tal, mas é uma coisa tão absurda. Um que se dizia pastor e que estava vendendo uma máscara invisível, pedindo livremente o mínimo de doação de R$300 para cima. Será que é verdade isso? Mas para dizer, né, como nesses tempos assim de crise, aparece de tudo. O fulano que dá uma água milagrosa para curar o vírus, outros que dão um óleo, e assim por diante, né? Sem contar depois outras situações, outras propostas que aparecem por aí, e que são mais nocivas do que ser uma ajuda para a população que está passando por um momento difícil e de crise. Stavo dicendo, vediamo se riesco a fare un riassunto per gli amici italiani che mi accompagnano in questo momento, che noi viviamo in un mondo dove ci sono tante proposte, tante idee, molte volte noi siamo confusi. Qual è il giusto? Qual è la strada giusta in mezzo a tutto questo? E dicevo perfino che c'è stato un pastore protestante che vendeva una mascherina invisibile con un sacco di soldi, per dire, né, come ci sono proposte miracolose, uno che vende l'olio, l'acqua che salva, che toglie la malattia, e molte volte la gente è persa davanti a tante proposte e a tante soluzioni che si presentano. E dicevo che noi dobbiamo conoscere Gesù di Nazareth. Lui che ci dà il vero cammino di Dio, perché Lui è l'immagine vera di Dio. E per questo che noi dobbiamo conoscere la persona di Gesù. Perché tra tanti cristiani, non so se anche in Italia, si parla tanto di Gesù, ma non si conosce chi è questa persona. Chi è? Muito bem. Vivendo no meio desta confusão, nós reparamos o seguinte, que normalmente, como acontece aqui no Brasil, nós somos todo o nosso povo, é dominado por uma ideologia que vem das elites do povo. Quem são as elites? São os donos do dinheiro, dono da mídia, das grandes empresas, das redes sociais, que coloca na cabeça do povo certas ideias, certas propostas, que a gente, se não prestar atenção, a gente cai. Eu vou dar só alguns exemplos para vocês. Por exemplo, se você pergunta à população qual é o grande problema do Brasil, até agora, pelo menos o pessoal dizia o grande problema do Brasil é a corrupção. Como se a corrupção existisse só hoje. É a corrupção. E agora, durante esta pandemia, aparece claramente
que o grande problema do Brasil não é a corrupção. Isso não significa que nós devemos aceitar a corrupção. A corrupção sempre deve ser combatida. Mas a corrupção sempre existiu e sempre vai existir e sempre deverá ser combatida. Mas o grande problema que está aparecendo, em modo especial agora, durante a pandemia, é a desigualdade. Tanto é verdade, com tanta gente, 64 mil brasileiros mortos. A grande maioria são os pobres do Brasil. Por que os pobres morrem mais? Por causa da moradia, por causa da pobreza, por causa da má alimentação, e assim por diante. Esse é o grande problema do Brasil. E por que existe a desigualdade? Isso ninguém coloca na mídia, nos meios de comunicação. Por que existe a desigualdade? Então você percebe como a própria elite ela procura esconder o verdadeiro problema que existe no Brasil, exatamente para preservar esse modelo nefasto que existe em nosso meio, onde os poucos ricos e poderosos se tornam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. I ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. Il grande problema del Brasile è la disuguaglianza, non è la corruzione come si predica dappertutto. Só para dar outro exemplo, aqui em São Paulo, umas representantes das elites disse que os moradores de rua, eles estão morando na rua porque eles querem. E que você não pode levar comida aos moradores de rua, porque você alimenta essa ideia de ficar na rua. Às vezes tem um outro caso, eu encontrei também, um outro caso. Né? Tem gente que gosta de morar na rua, mas isso é duas pessoas. Em São Paulo nós temos 24 mil pessoas morando na rua, 24 mil pessoas abitano nella strada a São Paulo. E c'è questi dell'elite che dicono che abitano nella strada perché vogliono, perché piace a loro. E quindi dice alla gente di non dare da mangiare, di non dare cibo a queste persone. Solo para dizer como as elites conseguem até fazer a cabeça do povo, que começa a pensar como ele. E agora você vê outra notícia que eu estava lendo ontem, uma empresa no Paraná destrói a lavoura do MST, do movimento do Sem Terra, que é demonizado por essa elite. E, infelizmente, muitos pobres, muitos trabalhadores condenam o movimento do Sem Terra, exatamente porque dominado pela ideologia dessa elite. Olha, a empresa destrói lavoura do MST destinada à doação de alimentos na pandemia no Paraná. Hortaliças para doar a famílias carentes durante a pandemia. Uma empresa destrói. Ninguém prende esse pessoal. Mas esse coitado que roubou um sabonete lá no supermercado vai na cadeia. Não sei se você ouviu essa notícia esta semana. Então vocês estão percebendo como as elites aqui no Brasil, grande parte das elites, claro que não é todo mundo, não vamos generalizar, mas grande parte das elites, elas conseguem manter o povo submisso. E nós todos podemos cair nas garras dessa turma, se a gente perceber. Agora vem Jesus. Vem Jesus com uma proposta revolucionária exatamente rejeitada por uma parte das elites da Galileia.
Quem são as elites da Galileia? Apresentada pelo Evangelho, doutores da lei e fariseus. Eram eles que rejeitavam Jesus. Eram as elites daquela época. Quando Jesus, conversando com o Pai, manifestando grande alegria, ele diz assim: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Jesus agradece o Pai por seu fracasso ante os sábios e inteligentes, que são a elite cultural e religiosa da época, e pelo sucesso com as pessoas simples da Galileia. Não é que Jesus condena as elites, mas são elas que condenam Jesus, porque elas dizem que ele é amigo dos cobradores de impostos e pecadores, as pessoas marginalizadas. As elites condenavam Jesus, porque ele era amigo dessas pessoas, moradores de rua, pecadores, prostitutas e assim por diante. Tanto que estas elites, ela dizia, esse povo é maldito, porque nem consegue observar a própria lei de Deus. E são esse povo maldito que Jesus protege. Você viu? Olha como a história se repete, gente. Por isso que lendo o Evangelho, nós precisamos conhecer quem é essa pessoa de Jesus para a gente abrir os olhos diante da realidade que nós estamos vivendo. Enquanto as elites rejeitavam Jesus, os pequenos e marginalizados aceitam Jesus e ficam entusiasmados com o seu projeto. Jesus faz claramente a opção pelos pobres. É verdade ou mentira isso que estou falando, pessoal? Jesus faz opzione per i poveri, chiaramente. E isso aqui é anunciado já um pouco na primeira leitura da profecia de Zacarias, que mostra realmente o jeito de Deus, porque se Jesus é assim, Deus é assim. Eis que vem teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva, é humilde, vem montado num jumento. E ele eliminará os caros cavalos de Jerusalém, para dizer, eis que vem o enviado de Deus, aliado dos pobres e dos pequenos, dos humildes desse mundo, para eliminar aqueles que mantêm esse povo sempre lá embaixo. Claramente, Deus faz a opção pelos pobres. Vocês estão lembrando que antigamente a igreja falava muito de opção pelos pobres? Opção evangélica pelos pobres? Agora ninguém fala. Será que não existem mais pobres? Ou tem outros motivos? Inclusive, não sei se vocês repararam, que muitas vezes nas próprias orações, como a gente não pode fechar os olhos diante da realidade, se pede pelos necessitados. Parece que tem medo, a própria igreja tem medo de falar dos pobres, porque pobres é muito mais do que necessitados. Por isso que é muito importante nós olharmos para a pessoa de Jesus. Deixar que a ideologia dele entre no nosso coração, não a ideologia das elites, que querem manter e têm interesse de manter essa injustiça. Eliminar os que, de acordo com o sistema social que eles construíram, eles querem eliminar.
Eu vi um desenho muito interessante nesses dias, que mostrava assim, o povo, todo unido de um lado, e aqui uma pessoa sozinha, estava escrito LGBT. E Jesus então se aproxima dessa pessoa e pergunta para ela, você é a ovelha perdida? E ela responde, não, Senhor, sou uma ovelha que não é acolhida. Olha aí, olha aí, eu não sou uma ovelha perdida, sou uma ovelha que não é acolhida. E Jesus está lá para acolher. Quantos cristãos católicos excluem da sua comunidade as pessoas que não estão de acordo com o seu sistema moral? Jesus não. Eu te agradeço, Pai, porque escondeste essas coisas, seus mistérios, aos sábios e entendidos, e as revelaste a essas pequenas, as pessoas pequenas e humildes, a que ninguém dá valor. Nós de que lado estamos, gente? Ou precisamos nos converter? Por isso que nós precisamos ler o Evangelho, procurar conhecer Jesus de verdade. É a pessoa mais fantástica do mundo. Ele é de Deus, Ele é Deus. Mas não inventaram Jesus de acordo com a nossa ideologia, com aquilo que nós imaginamos. Olha, está escrito assim. E agora ele termina com aquela expressão tão importante para nós, especialmente nesse momento. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Inclusive, na época, era a religião que era um grande peso. E Jesus fala, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei descanso. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós precisamos disso. Principalmente nesse momento, nessa realidade triste que estamos vivendo. Encontrar Jesus que nos acolhe a todo mundo, E quando ele se coloca na defesa dos pobres pequenos, dos pobres, ele não quer ir contra os ricos, poderosos, mas que ele quer dizer que ele se converta e possa também fazer parte dos humildes, dos pobres desse mundo, todos juntos, um ajudando o outro, procurando construir um mundo de justiça, de paz para todos. Ele é o verdadeiro descanso, a verdadeira paz. Que nós possamos encontrar esta paz, esse descanso nele. Gesù ha detto alla fine, dice, venite a me tutti voi che siete stanchi perché il mio peso è leggero, e lui ci darà la pace, ci rinnoverà la speranza e ci aiuterà a superare questo momento difficile, aiutandoci a avere una nuova mentalità, una mentalità dei poveri, degli abbandonati, degli esclusi di questo mondo, perché chi sta coi poveri sta col Dio, sta col Signore. Quem está solidário junto com os pobres desse mundo, com os excluídos. É aí onde você encontra a presença de Jesus de Nazaré.